A pressão aumentou, mas o Senado não deverá votar hoje a redução do PIS/COFINS sobre o óleo diesel. As transportadoras aderem à greve e o país já tem 1 milhão de caminhões parados. Tem fila nos postos de gasolina e os estoques não devem durar muito tempo. Os estoques de alimentos nos atacadistas também estão quase no fim. Donald Trump cancela a tão esperada reunião com o ditador coreano Kim Jong-un. O técnico Zagallo fez uma visita surpresa aos jogadores que estão se preparando para o Mundial da Rússia. Um encontro muito especial também foi o de colecionadores de fuscas e carros antigos. Agora, no Jornal das 18 horas. Olá, boa noite. Boa noite. A greve dos caminhoneiros deverá continuar amanhã. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, está voltando a Brasília para discutir a redução do PIS/COFINS sobre o óleo diesel. Mas o assunto não deverá ser votado. E os reflexos aumentam. Com a adesão do Sindicato das Transportadoras, o país agora tem 1 milhão de caminhões parados. Os reflexos para o consumidor são cada vez mais intensos. Como sempre, quem entra neste atacadista em São Paulo encontra verduras e legumes. Mas é só este pouquinho aí. O gerente não sabe o que vai acontecer quando o estoque acabar. Hoje, para você ter uma ideia, nós só temos batata, o que tem na banca. Então, se não chegar, eu não tenho mais. Só o que tem na banca. Praticamente nada. Por nós sermos um atacado, isso para nós é muito pouco, né? Então, infelizmente, já começou a afetar. Amanhã, provavelmente, não teremos mais mercadoria no hortifruti para estar atendendo essa demanda de clientes. O consumidor está sentindo os reflexos da greve no bolso e na geladeira. De segunda-feira para cá aumentou tudo. E o leite, principalmente o leite integral, não acho mais. É o segundo mercado que eu venho e só acho desnatado, semi-desnatado. A situação também é complicada para quem precisa se deslocar pelas cidades. Depois de quase ficar sem combustível nesta quinta-feira, o aeroporto de Congonhas terá querosene de aviação para abastecer os aviões até a noite de sexta-feira. O aeroporto estava em alerta, conforme um comunicado da própria Infraero, mas a situação até o momento foi normalizada. Essa questão toda se deu por conta da paralisação dos caminhoneiros, que não permitiam que as entregas chegassem até aqui. Inclusive, eu vim até com 2 horas de antecedência para não ter problemas, mas por enquanto, até agora, tudo bem. A greve dos caminhoneiros também causa reflexos para os motoristas particulares. Os postos de combustível estão lotados e em alguns lugares as bombas estão secas. Quando tem, deve ser por pouco tempo. Do jeito que está, se não houver uma conscientização nos nossos governantes, eu acho que vai acontecer isso mesmo, realmente. Ezequiel, que é motorista de Uber, já viu bastante fila no caminho. E o que está preocupando também é o preço do combustível. Ficou bastante pesado para nós que o nosso lucro vem do combustível. Quanto mais em conta, mais barato, é melhor para nós, entendeu? No Distrito Federal, o litro da gasolina chegou a ser vendido por R$10. Os clientes que estavam na fila ficaram indignados. Teve até um princípio de confusão e depois disso o valor caiu para R$ 5,99. O Procon de São Paulo orienta: se isso acontecer em qualquer lugar, tem um jeito de escapar do prejuízo. Pelo nosso site temos um link onde ele faz a denúncia. O que a gente pede é que ele junte o cupom fiscal, que materializa bem, e a gente instaura um processo administrativo que pode levar uma multa para aquele posto. Em Recife, alguns postos na região metropolitana simplesmente fecharam. Não tinham o que vender, mas quem estava com reserva aproveitou para aumentar os preços. O litro da gasolina chegou a ser vendido a R$ 8,99 em um bairro da Zona Sul. Sabendo do abuso, o Procon de Pernambuco multou o estabelecimento em R$ 500 mil e determinou que o posto fique fechado durante 72 horas. Se houver uma corrida do consumidor, aí sim pode ser que falte. Quem te pede para o consumidor que ele faça o abastecimento de rotina dele, que por enquanto isso tem os estoques dos postos que estão suportando. Agora, se passar muito tempo, aí talvez tenha problema sim.
Os produtores de leite de todo o país estão jogando produto fora. Apenas na região de Passos, em Minas Gerais, foram descartados 500 mil litros. A explicação é que o leite não dura muito tempo e não dá para ser utilizado. Em outros estados, o problema é o mesmo. No Rio Grande do Sul, o Sindicato da Indústria de Laticínios estima que a perda foi de 4 milhões de litros. Muitos brasileiros ainda não entenderam o que aconteceu ontem quando a Câmara dos Deputados decidiu que o governo não vai cobrar PIS/COFINS dos combustíveis. Teria sido um simples erro de cálculo ou manobra política em ano de eleição. Ontem à tarde, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é pré-candidato à presidência da República pelo Democratas, participou da Marcha dos Prefeitos em Brasília e disse que queria ampliar a redução dos impostos, com alíquotas menores do PIS/COFINS. No caso do que a gente vai conseguir avançar no PIS/COFINS, será sempre numa equação vinculada ao valor daquilo que nós vamos recuperar na reoneração. Pode não ser aprovado como o governo quer, mas vai ser aprovado. Quando sentaram para conversar, os ministros e outros representantes do governo concordaram que para tirar mais um imposto dos combustíveis, o correto seria voltar a cobrar INSS de 28 setores da economia, que hoje estão isentos. Uma medida para compensar outra. Minha impressão é que esse tema está sendo tratado como tema de interesse da economia brasileira. Não é um tema nem do governo, nem da oposição. Por isso que eu sou otimista e creio que sim, o Congresso Nacional tem a obrigação de ajudar a economia a retomar o seu dinamismo. E foi aí que começou a confusão. Segundo o relator, o fim de mais um imposto custaria aos cofres públicos 3,5 bilhões de reais. Já as contas da equipe do governo apontam para 14 bilhões. Por outro lado, a Associação dos Caminhoneiros garante, se não houver uma resposta das autoridades, a ordem é paralisar de vez as atividades. A posição que eles pediram lá, a gente levantar esse movimento, pelo menos por uma semana. Aí eu falei, ó, vocês vão desculpar e, lamentavelmente, não podemos fazer isso. Mas o que nós podemos fazer é dar um prazo até sexta-feira para vocês fazerem o quê? Se juntar com a Câmara, com o Senado e resolver essa legislação para que amanhã a gente vindo aqui já tenha uma posição. Ou se não for amanhã, na sexta-feira, é o prazo máximo. Aí vai parar tudo. Vai parar tudo, não vai funcionar mais nada. O presidente Michel Temer pediu calma e disse que o governo trabalha para trazer tranquilidade para os brasileiros, pois estão tentando uma solução que também facilite a vida dos caminhoneiros. Eu até estou solicitando e pedi que nesta reunião se solicitasse uma espécie de trégua, não é? Para que em 2, 3 dias no máximo nós possamos encontrar uma solução satisfatória para os caminhoneiros e para o povo brasileiro. A Petrobras anunciou ontem uma redução de 10% no valor do diesel durante 15 dias. Os caminhoneiros pedem 6 meses de congelamento, mas segundo o presidente da estatal, Pedro Parente, não dá para atender ao pedido. A Petrobras tem sido apontada como vilã pelo preço elevado dos combustíveis. O presidente da estatal, que é apontado como um dos maiores executivos do país, vem sendo questionado. No Congresso, o vice-líder do Senado, Cássio Cunha Lima, já cobra abertamente a demissão de Pedro Parente. E diante da pressão política e dos caminhoneiros, o executivo veio a público e anunciou uma redução no preço do diesel. A Petrobras entendeu que uma das grandes dificuldades é a necessidade de que exista uma possibilidade de trégua, de tempo para uma discussão mais serena dos temas complexos em discussão, e a diretoria executiva entendeu que deveria então dar uma contribuição, a empresa deveria dar uma contribuição para a construção desse ambiente de trégua, ambiente construtivo, e decidiu então reduzir o preço do diesel nas refinarias em 10% por um período de 15 dias. Após esses 15 dias, voltamos progressivamente a implementar ou a operar de acordo com a política, que é a política que vocês conhecem. Essa redução de 10% representa uma redução média de
23 centavos por litro, um pouco acima de 23 centavos, né, por litro, o valor médio do diesel comercializado nas refinarias da Petrobras. O que nós entendemos é que para os consumidores teria que haver uma redução mínima de 25 centavos no litro do diesel. Essa decisão se aplica somente ao diesel e como informei, tem o objetivo de permitir que o governo e os representantes dos movimentos tenham tempo para negociar um acordo definitivo neste quadro mais construtivo, portanto, contribuindo para evitar impactos negativos tanto para a população quanto para as operações da nossa própria empresa. Importante ressaltar, é uma medida de caráter excepcional, não representa uma mudança na política de preço da Petrobras. E com essa decisão nós acreditamos, uma vez mais, que seja possível ao governo e aos representantes dos caminhoneiros encontrar essa solução definitiva nos preços do diesel comercializados no Brasil. E o executivo lembrou que os estados são responsáveis pela maior parte dos impostos dos combustíveis. Na visão da Petrobras, essa negociação tem que passar necessariamente pela discussão da redução das cargas tributárias federal e estadual, porque não vamos esquecer também que há uma elevada carga tributária estadual sobre esse produto, uma vez que essa carga tributária representa a maior parcela na formação dos preços dos combustíveis. E a Petrobras anunciou hoje uma nova redução no preço da gasolina nas refinarias. É a terceira em 3 dias. A partir de amanhã, o litro da gasolina vai cair para R$ 2,01, 0,72% a menos do que é hoje. Já o diesel continuará como está, como foi acertado pelo presidente da Petrobras. A alta dos preços dos combustíveis se intensificou neste mês de maio e ultrapassou os R$ 4,00. Vamos entender a política da Petrobras para a formação dos preços dos combustíveis, que está causando tantos danos na vida da população. A Petrobras adotou uma política de reajustes diários nos preços da gasolina e do diesel, que eram igualados aos preços internacionais. Como fica o preço final do combustível que nós pagamos no posto de gasolina? O cálculo é dividido em 4 partes. A Petrobras fica com 30% do faturamento, 13% é o custo do álcool na gasolina. O lucro do posto é de 11% e o que mais pesa no bolso do consumidor são os impostos de 46%. Os tributos federais são cobrados como um valor fixo por litro. O de PIS/COFINS, por exemplo, é de 0,80 por litro de gasolina e a CID de 0,10 por litro. A Polícia Militar de São Paulo vai reduzir o tempo de patrulha de viaturas por causa da falta de combustíveis. A informação foi divulgada pelo site do jornal Folha de São Paulo. Normalmente as viaturas rodam aí por volta de 40 minutos e ficam outros 20 minutos parados. Com a crise do abastecimento, o tempo da parada foi ampliado para 30 minutos. E muitos postos de gasolina do país já estão sem combustível. Em São Paulo, a corrida por gasolina e etanol foi grande durante todo o dia. É um caos, né? Mas muitos motoristas não conseguiram abastecer e até correm o risco de ficar no meio da rua por falta de combustível. Mas mesmo assim, boa parte da população declarou apoio à paralisação. Este posto fica bem no centro de São Paulo. O movimento aqui é grande todos os dias. Mas hoje o estoque de combustível durou apenas 8 horas. A procura foi tão grande que por volta das 3 horas da tarde já não havia mais nada. Nem gasolina, nem etanol. O funcionário mostrou para a nossa reportagem o nível do reservatório. Completamente vazio. Não tem nada? Tem nada. Nenhum tipo de combustível? Nenhum tipo. O funcionário conta que o posto conta com 2 caminhões para buscar o combustível. Mesmo assim, não tem conseguido trazer o produto. Consegue chegar lá na base, mas chega lá não sai. E agora? Eu estou vendo o posto está fechado, qual a previsão? A previsão é só quando os caminhoneiros decidirem o que vai fazer.
E muitos motoristas ainda tentaram, sem sucesso, abastecer o veículo. Agora eu vou ali terminar o serviço, na hora que for embora vai procurando os postos, se der sorte, Deus abençoar, a gente abastece, senão não trabalha, fazer o quê? Eu vim abastecer, mas infelizmente acabou o álcool. Agora eu vou ter que procurar outro posto imediatamente, porque o meu álcool já está menos que meio tanque, né? Mas o problema não foi só do cidadão comum. Repare nessa viatura. Ela também foi ao posto para tentar abastecer, mas acabou indo embora sem conseguir o combustível. Mesmo com toda essa dificuldade para encontrar combustível e até correndo o risco de ficar no meio da rua, muitos motoristas se mostraram favoráveis à paralisação. E o motivo? O alto preço dos combustíveis. Eu sou a favor, porque eu também tenho caminhão, eu trabalho com um caminhão, que hoje eu vim passar na Santa Casa, eu também sou a favor, que não, o preço que esse cara quer não dá para trabalhar desse jeito. Ontem eu coloquei álcool a R$ 2,29, hoje cheguei lá, estava R$ 3, não existe isso. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, decretou ponto facultativo nesta sexta-feira para servidores públicos. O governo ainda cancelou eventos e compromissos do governo em outras cidades. E no meio de tanta confusão, teve postos que vendeu a gasolina a pouco mais de R$ 2,00. Não é truque, é que hoje é o dia da liberdade de impostos. A ação realizada todos os anos em várias cidades do país é para mostrar à população o quanto a gente paga de imposto. Gasolina R$ 2,28. Esse seria o preço sem todos os impostos que recaem sobre o produto e custa ao bolso do consumidor. O valor corresponde a um desconto de 47,96%. Para se ter uma ideia da alta carga tributária, o motorista que abastecer R$ 153,72 pagará R$ 80. E a procura por gasolina mais em conta gerou fila neste posto participante em Belo Horizonte. Mas a ação é limitada aos primeiros 120 automóveis e 65 motocicletas por ordem de chegada e também a 5.000 litros de gasolina. O pagamento tem que ser em dinheiro. Quem arca com o desconto é a empresa participante, pois o imposto é recolhido normalmente. O Dia da Liberdade de Impostos, que está em sua 12ª edição, contou com a participação de diversas cidades de 15 estados diferentes, além do Distrito Federal. Em Joinville, uma concessionária vendeu uma BMW modelo 320 com desconto de R$ 51 mil. E veja a seguir, Donald Trump cancela a tão esperada reunião com o ditador coreano Kim Jong-un. E ainda o encontro de colecionadores de Fuscas e carros antigos em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Os detalhes em instantes, até já. O massacre em Pau d'Arco, no Pará, completou um ano. Foi uma das maiores chacinas no campo. 10 sem-tetos morreram e 15 policiais foram presos. Mas a Polícia Federal ainda não descobriu os mandantes do crime. Hoje os poceiros voltaram a ocupar a terra. Há um ano, durante uma operação para cumprir um mandado de prisão contra suspeitos da morte de um vigilante, policiais civis e militares invadiram a fazenda Santa Lúcia, em Pau d'Arco, no Pará, e atiraram contra os trabalhadores sem teto. 10 poceiros foram mortos, entre eles uma mulher. 17 policiais militares e civis foram denunciados pelo Ministério Público. 15 estão presos e 2 respondem em liberdade porque fizeram a delação premiada. A Polícia Federal ainda está à procura dos mandantes do crime. A fazenda Santa Lúcia voltou a ser ocupada pelos trabalhadores sem teto. Eles têm medo que aconteçam novos confrontos. Para o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, os policiais não agiram por conta própria. Eles esperam que a Polícia Federal encontre elementos de prova que explique a razão absurda daquele massacre. Uma quadrilha suspeita de desviar mais de R$ 1 milhão de contas bancárias foi alvo de operação da Polícia Civil. A ação aconteceu no Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. 7 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil contra uma quadrilha de cybercriminosos suspeita de invasão e desvio de mais de R$ 1 milhão de contas bancárias. Na operação chamada Token, foram expedidos 12 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão.
Conforme as investigações, os recursos desviados teriam servido para diversas finalidades, desde pagamento de contas até a compra de veículos e imóveis de luxo. Segundo a polícia, um dos mandados está sendo cumprido em uma cobertura de 480 metros quadrados na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, avaliada em mais de 8 milhões de reais. No esquema, a quadrilha obtinha de forma fraudulenta os dados bancários dos clientes para realizar as transferências da conta corrente das vítimas. O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, se apresentou agora à tarde na Polícia Federal em São Paulo. A defesa pediu que ele cumpra a pena em Brasília para ficar mais perto da família. A ideia é que Delúbio fique no presídio da Papuda até que a juíza responsável por acompanhar o cumprimento das penas na Lava Jato decida se ele pode ficar lá ou ir para Curitiba. Delúbio foi condenado a 6 anos de prisão por lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. O míssil que derrubou o voo MH17 na Ucrânia em 2014 teria sido transportado por uma brigada militar da Rússia. A afirmação foi feita pela equipe internacional que investiga o caso. A equipe internacional que investiga a tragédia do voo MH17 revelou nesta quinta-feira que o míssil usado para derrubar o avião foi transportado por uma brigada militar russa. A equipe de investigação concluiu que o buque-telar que derrubou o MH17 veio da 53ª Brigada de Mísseis Antiaéreos com base em Kursk, na Rússia. A brigada faz parte das Forças Armadas Russas. Citado por agências de notícias, o exército russo imediatamente reagiu, afirmando que nenhum míssil russo cruzou a fronteira com a Ucrânia. O avião da companhia Malaysian Airlines foi derrubado quando sobrevoava o leste da Ucrânia em 17 de julho de 2014. Tropas leais a Kiev e separatistas ucranianos se enfrentavam naquela região. A aeronave havia decolado de Amsterdã e seguia para Kuala Lumpur, com 298 pessoas a bordo. Em setembro de 2016, os investigadores já haviam concluído que o avião foi derrubado por um míssil Buk de fabricação russa, lançado de território ucrânio, controlado pelos separatistas pró-Moscou, mas não haviam anunciado quem havia disparado. A equipe fez a reconstrução do caminho pelo qual o míssil foi transportado de Kursk, a 100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, usando vídeos e fotos. Moscou nega qualquer responsabilidade na queda do Boeing 777. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou a reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-un. O encontro estava marcado para o dia 12 de junho em Singapura. Em carta divulgada pela Casa Branca, Trump disse que o cancelamento foi motivado pelo que chamou de aberta hostilidade demonstradas em declarações recentes de Pyongyang. De acordo com Trump, o mundo em geral e a Coreia do Norte em particular perderam uma grande oportunidade de construir uma paz duradoura. O americano aproveitou a nota para fazer uma ameaça a Kim e disse que a capacidade de seu país é tão grande e potente que reza a Deus que nunca tenha que utilizá-la. Donald Trump e Kim Jong-un haviam concordado com um encontro em Singapura para discutir mecanismos para que a Coreia do Norte interrompesse os programas de armas nucleares. No processo de aproximação, a Coreia do Norte liberou 3 cidadãos americanos que estavam detidos em Pyongyang e anunciou o desmantelamento de uma unidade dedicada ao programa de armas nucleares. Kim também participou de um histórico encontro com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, na zona desmilitarizada que divide a península. Colecionadores de fuscas e carros antigos se reuniram em Dourados, no Mato Grosso do Sul, para um encontro. Além de proporcionar interação entre os integrantes do clube, o encontro vai ajudar pessoas carentes no município. Fuscas, Kombis, Chevetes, Opalas, Mavericks e até bicicletas da década de 70. Muitos destes veículos, já considerados relíquias, estavam expostos no pátio do Parque dos Ipês de Dourados. Eles fazem parte do acervo de colecionadores que participam do Clube de Fuscas e Carros Antigos da cidade.
Este comerciante está na direção do clube desde o início do ano. Segundo ele, mais de 100 colecionadores participam dos encontros, que são realizados mensalmente. Para ele, ter um veículo antigo é praticamente uma história de amor. O primeiro carro, eu lembro até hoje do meu pai, foi um Maverick e depois foi um Fusca que ele deu de presente para minha mãe. E aí desde pequeno eu sempre lavava os carros do meu pai, andava com os carros. E passado um tempo, aí há uns 8 anos atrás, eu resolvi começar a fazer um carro para mim. Foi aonde há 2 anos agora eu terminei de fazer um Fusca, né? Que é a nossa primeira paixão, que aí o meu filho hoje é apaixonado pelo carro, a minha esposa. Às vezes, finais de semana, nós saímos na cidade para passear, dar um rolê, como se diz, né? E saímos no Fusquinha. A intenção do clube não é apenas promover o encontro entre os proprietários de carros antigos, dos mais diversos tipos, anos, modelos ou cores, mas também praticar a solidariedade, ajudando o próximo. Compartilharmos um pouco do que temos com as pessoas que precisam, né? Nós vamos fazer toda uma triagem do que vamos receber para depois estarmos distribuindo, né? Voltar no tempo, reviver lembranças que ficaram na história. Dono deste Chevette 1976 placa preta, o que garante que o carro é mais de 90% original, este professor, ao sair com o veículo, recorda momentos vividos ainda na juventude. Eu sempre tive essa paixão por carro antigo. E o primeiro carro que eu tive na faculdade foi igualzinho esse, isso há 25 anos atrás. A gente acabou vendendo na época, não deu muita importância e agora resolvi comprar de novo. Não achei o que era o meu, né? Mas achei um muito parecido. É um carro que me lembra, é o primeiro carro que eu tive, então não tem preço. É um negócio que não vendo, não empresto. Pretende deixar na família até? Ah, você vai ficar para sempre agora. E essa edição termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã.